Então, irá se render? Ou pretende lutar contra todos nós e morrer? Isso significa que vocês não vão dar ouvidos ao conselho de Radamantes? O quê? Mesmo que venham centenas de vocês, será inútil. Quem tiver amor à vida, que saia daqui. Imbecil, vai se arrepender! Tente acabar com a gente se for capaz! Vejam a imagem das estrelas despedaçadas. Explosão galáctica! Mesmo cercado, mesmo em menor número, mesmo com tudo contra, não houve dúvida. Porque o problema nunca foi quantidade, nunca foi dificuldade, nunca foi o mundo contra alguém. O problema sempre foi fraqueza. E não a fraqueza do corpo. A pior de todas, a fraqueza da escolha. Você olha para sua vida e ainda tenta se convencer de que não teve opção, que foi levado, que foi empurrado, que foi moldado pelas circunstâncias. Mentira. Você escolheu cada passo que te trouxe até aqui. Escolheu quando ficou. Escolheu quando aceitou. Escolheu quando se calou. E, principalmente, escolheu quando desistiu de ser melhor. Você não é vítima da sua história. Você é o resultado das decisões que teve coragem ou covardia de sustentar. E sabe o mais interessante? Você sabe disso. Sempre soube. Só prefere ignorar. Porque assumir isso exige algo que você evita a qualquer custo. Responsabilidade. Enquanto você culpa o mundo, você se mantém fraco. Enquanto você aponta para fora, você perde o controle. E quem não controla a própria vida acaba sendo esmagado por ela. Então me diga, você vai continuar fingindo? Ou finalmente vai assumir quem você se tornou? Assumir não é libertador. Não no começo. É sufocante. Porque no momento em que você para de culpar o mundo, não sobra mais ninguém para esconder atrás. Só você. E tudo aquilo que você evitou encarar. Cada decisão que você ignorou, cada fraqueza que você alimentou, cada momento em que você sabia e mesmo assim escolheu o caminho mais fácil. Tudo volta, não como punição, mas como consequência. Você não paga pelo que fez. Você paga pelo que decidiu continuar sendo. E esse é o preço que ninguém quer aceitar. Porque ele não vem de uma vez. Ele se acumula. Silencioso. Constante. Implacável. Ele aparece na sua falta de disciplina. Na sua mente instável. Na sua incapacidade de manter o que começa. E você chama isso de azar. De fase ruim. De cansaço. Não. Isso é resultado. Resultado de escolhas repetidas até virarem quem você é. E quanto mais você ignora isso, mais pesado fica. Mais difícil se torna mudar. Mais distante você fica da versão que poderia ter sido, porque o tempo não negocia. Ele só cobra. E quanto mais você adia, mais caro fica. Você ainda acha que pode fugir disso? Ou já percebeu que está carregando algo que só você pode resolver? Chega um momento em que não dá mais para fugir. Você tenta se distrair, tenta se ocupar, tenta se convencer de que depois resolve. Mas tem algo ali, sempre ali. Uma voz baixa, constante, impossível de ignorar. Ela te lembra do que você poderia ser. Ela te mostra o que você está se tornando. E essa diferença começa a te incomodar. Não é mais sobre motivação. Não é mais sobre inspiração. É sobre desconforto. Porque você começa a perceber que não está cansado, não está perdido, não está sem tempo. Você só está sendo fraco. E isso destrói qualquer ilusão. Porque agora você sabe exatamente onde está errando. Sabe exatamente o que precisa fazer.
E mesmo assim, continua não fazendo. Esse é o ponto de ruptura, onde você não pode mais mentir para si mesmo. Ou você muda, ou aceita de vez o que você se tornou. Não existe meio termo. Nunca existiu. Você pode continuar como está, repetindo os mesmos erros, vivendo os mesmos dias, se escondendo atrás das mesmas desculpas. Ou você decide cortar isso pela raiz, sem negociação, sem justificativa, sem esperar o momento perfeito, porque ele não existe. Mudança real não vem quando você está pronto. Ela vem quando você decide que não aceita mais continuar assim. E decisão não é sentimento, é ação. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém vê. Principalmente quando ninguém vê. É parar de se tratar como alguém frágil e começar a agir como alguém responsável. Porque no fim, ninguém vai viver a sua vida por você. E quanto mais você adia essa decisão, mais você reforça quem você não quer ser. Se você quer mudar, então pare de tentar melhorar. Melhorar é lento, é confortável, é aceitável. E é exatamente por isso que não funciona. O que você precisa não é ajuste, é corte. Cortar hábitos, cortar distrações, cortar tudo aquilo que sustenta a versão fraca de você. Sem apego, sem nostalgia, sem desculpa. Você não negocia com aquilo que te destrói. Você elimina. Porque toda vez que você abre exceção, você reforça o problema. E isso exige algo que poucos têm. Controle. Controle da mente. Controle do impulso. Controle da própria natureza. Porque no momento em que você assume o controle, você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que decide. A partir do momento em que você decide, não existe mais desculpa. Porque agora você sabe. Sabe o que precisa ser feito. Sabe o que precisa ser cortado. Sabe exatamente onde você falha. E mesmo assim, a maioria ainda recua. Porque controle exige renúncia. Exige abrir mão do conforto. Exige silenciar impulsos. Exige fazer o que é necessário, não o que é agradável. E isso separa dois tipos de pessoas. As que reagem e as que comandam. Quem comanda define o próprio ritmo, define o próprio padrão, define quem é todos os dias. E quando você chega nesse nível, não é mais sobre motivação, é sobre domínio. Mas não se engane, isso tem um preço. E não é pequeno. Você vai perder pessoas, hábitos, versões de si mesmo que você ainda tenta segurar. Vai sentir desconforto, vai sentir solidão, vai questionar tudo. E é exatamente aqui que quase todos recuam, porque querem transformação sem sacrifício. Mas o preço sempre existiu. Antes você pagava com frustração, com mediocridade, com uma vida que não avançava. Agora você paga com disciplina, com constância, com esforço real. A diferença é simples. Antes você pagava sem perceber. Agora você paga consciente. Não importa o que aconteceu com você. Não importa quem falhou. Não importa o que te faltou. Nada disso muda o resultado. O que você se tornou. É isso que define tudo. Não suas intenções. Não suas promessas. Não suas justificativas. Mas suas ações. Você pode continuar se enganando. Pode continuar adiando. Pode continuar vivendo abaixo do que sabe que é capaz. Ou pode assumir. Assumir o que fez. Assumir o que precisa ser feito. Porque não existe mudança sem responsabilidade. E se você ainda não aceitou isso, então ainda está preso na versão mais fraca de você mesmo.